Fala pessoal, na aula de hoje vamos aprender a utilizar a biblioteca Folium para renderizar gráficos de mapa utilizando Python. E por fim, faremos uma análise visual de uma base de dados de vendas. Então acompanhe comigo aqui na tela do computador. Então pessoal, no primeiro passo para a gente começar o nosso trabalho aqui é instalar a biblioteca Folium. Então, se você não tem a biblioteca Folium instalada no seu ambiente, você está conhecendo ela agora, é importante você executar esse código aqui nessa célula pipe install Folium, tá bom? Então, se você não tem instalado, você vai executar esse comando aqui, essa primeira célula, para a gente instalar a biblioteca Folium no nosso ambiente. Eu já executei, né, porque eu fiz os testes aqui, então eu já tenho o Folium instalado no meu ambiente. Então, o Colab retornou aqui para mim, ó, falando que o requisito já foi satisfeito, ou seja, já contém a biblioteca Folium no meu ambiente, tá bom? Que é a biblioteca que a gente irá trabalhar aqui nesse tutorial. Então, uma vez que eu instalei a biblioteca Folium, eu vou importá-la. Executei o import Folium, então importei a biblioteca e agora a gente irá renderizar o nosso primeiro mapa. Então, para a gente trabalhar com a biblioteca Folium, a gente precisa especificar uma localização, porque a gente vai renderizar um mapa. Então, a gente tem que especificar uma localização. E eu peguei as coordenadas, latitude e longitude aqui, da região aqui, para um mapa mais centralizado na região aqui de Belo Horizonte. Pode ser qualquer localização do Brasil ou do mundo. Tá bom? E como que eu faço essa renderização do meu primeiro mapa? Eu vou chamar a biblioteca Folium, eu vou executar a classe map e vou especificar a localização como primeiro parâmetro. E essa localização, ela espera, esse parâmetro localização, ela espera um tipo de dados lista, contendo a latitude, vírgula, a longitude, nesse formato aqui. Então, por fim, eu vou armazenar na variável que eu chamei de mapa. Vou executar. Então, observe que eu estou renderizando um mapa extremamente padrão, né? A gente vai passar por cada um dos atributos para a gente conhecer. Então, tá lá. Eu consigo fazer aqui, ó, a gente consegue ver a renderização do nosso mapa. Eu já tenho aqui essa região mais focada aqui, como eu disse, na região de Belo Horizonte. Foi baseado nas coordenadas que eu passei. Então, tem aqui a cidade de Belo Horizonte, eu tenho os municípios de Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Contagem, a região próxima aqui da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, tá bom? Então, observe que a gente tem esse layout aqui, mostrando aqui algumas BRs, a gente pode ver que é BR-040, vou aproximar mais um pouco aqui, ó, BR-040, BR-381, 262, então muito bacana, né? Nosso primeiro mapa, renderização do nosso primeiro mapa, utilizando o Folium. Às vezes dá uma pequena travada, pessoal, essa é a questão do browser aqui, tá? Vai depender da sua máquina aí, pode travar um pouquinho aqui, é natural, tá bom? Então, eu armazenei na variável mapa. E depois eu simplesmente executei a variável mapa aqui no console do Google Colab. Tá? Então, se eu chamo a variável mapa, mais uma vez aqui, o Google Colab vai renderizar o mapa para mim. Nosso primeiro mapa aqui. Tá bom? Então, agora a gente vai passar para os outros atributos aqui para a gente conhecer o poder que tem essa biblioteca Folium. A biblioteca Folium me permite especificar diferentes estilos. Eu posso definir, especificar diferentes estilos para o meu mapa, seja as camadas do mapa. A gente vai ver aqui um exemplo de um mapa mais terrano, um mapa preto e branco, tá bom? Então a gente consegue definir todos esses estilos. Então, mais uma vez, o que eu estou fazendo aqui? Estou chamando a biblioteca Folium, vou chamar a classe map, vou especificar a minha localização, que é um parâmetro obrigatório, e vou especificar o parâmetro tiles com o valor stammen toner. Ou seja, eu quero um outro mapa aqui. E dessa vez, eu não vou armazenar nenhuma variável mapa, não. Vou simplesmente executar o meu mapa e ele vai renderizar no console aqui na célula aqui do Google Colab. Então, observe que agora, com esse estilo, eu tenho um mapa preto e branco. Deixa até um pouco mais destacado aqui os municípios, né? A gente consegue ver também as BRs aqui em preto, ó, mas os municípios ao redor aqui da região estão um pouco mais destacados. Isso é legal. Então, é um estilo interessante que a gente pode usar também. E no próximo exemplo, a gente vai ver agora um estilo mais como se fosse uma visão de satélite, o chamado de stammen terrano. Ou seja, eu só alterei aqui o parâmetro tiles. E agora eu tenho uma visão, aqui. Eu tenho uma visão como se fosse um mapa vindo de uma visão de satélite, né? Se eu aumento o zoom, eu vou chegando mais próximo. Se eu volto o zoom aqui, ele vai expandindo aqui, vai me dando uma visão mais holística. Então, me dá aqui os municípios, eu tenho aqui Contagem, Ibirité, Brumadinho, Nova Lima, enfim. São nossos primeiros mapas aí mudando os estilos. Então, simplesmente o que a gente fez agora, até então, foi alterar o parâmetro tiles. E conforme eu já mostrei, eu mostrei aqui utilizando o mouse aqui que a gente pode
aproximar e expandir um pouco mais o zoom, é possível também a gente especificar através do parâmetro zoom start o nível de zoom padrão que será renderizado no nosso mapa. Então, para isso, o Foilon especifica os níveis de zoom. Então, nesse exemplo aqui, eu vou começar com o zoom start, ou seja, o zoom prioritário do meu mapa, nível 3. Então, observe que agora eu tenho uma visão extremamente de cima, né? Tá lá no nível do planeta, assim, a gente consegue ver os países bem de cima. E agora, para mim chegar lá na minha região, lá Brasil no caso, eu tenho que ir me aprofundando aqui no mapa até chegar na região que eu centralizei, que na verdade eu até me perco aqui, né? Porque se eu especifiquei um nível de zoom tão alto, vamos falar assim, a região que eu especifiquei, ela não vai vir de cara para mim não conseguir identificar, tá bom? Então, por padrão, a gente tem um nível de zoom igual a 10. Então, um nível de zoom mais focado, um zoom inicial mais focado. Então, se eu voltar aqui e especificar o nível 10, a gente vai ter a visão anterior através do parâmetro zoom start. Então, tá lá, a gente tem aqui uma visão mais focada na região que eu coloquei, nas coordenadas que eu coloquei anteriormente aqui com o parâmetro. Beleza? Então, a gente consegue personalizar esse nível de zoom. É muito bacana esse aqui. Um ponto muito interessante dessa biblioteca é a capacidade da gente adicionar marcadores. Os marcadores são os pontos de dados que a gente consegue destacar no nosso mapa. A gente verá mais na frente que a gente tem marcadores que podem servir como um ponto onde que a gente consegue clicar e mostrar alguma informação ou algum dado para o usuário. E também a gente pode plotar marcadores para definir gráficos de calor, que são para a gente renderizar pontos no gráfico que tem mais concentração de indivíduos. É bem interessante, a gente vai ver logo à frente. E para a gente adicionar marcadores utilizando o Foilon é muito simples. E a gente vai ver nesse exemplo aqui que eu vou simplesmente criar um mapa. Eu especifiquei que é a minha localização, essa região aqui de Belo Horizonte. Especifiquei o tipo do estilo do mapa, o zoom. Coloquei o zoom start com valor de 14. Então, quero uma visão mais focada. E logo em seguida, eu vou criar uma instância de um marcador. Em instância de um marcador, eu também especifico alguns parâmetros, como o primeiro parâmetro, que é a localização, ou seja, onde aquele marcador irá aparecer no meu mapa. Logo em seguida, um dado que eu quero mostrar no pop-up, ou seja, quando eu clicar no meu marcador, eu quero que ele me mostre aqui uma determinada informação, que nesse caso aqui é a Praça do Papa, que eu peguei essa localização aqui da Praça do Papa de Belo Horizonte. Então, quando eu clicar nesse marcador, ele vai mostrar para mim aqui, Praça do Papa. Então, tem uma anotação HTML, é muito bacana. Eu consegui colocar o i aqui para ficar esse dado mais destacado. Logo em seguida, no parâmetro tooltip, eu consigo colocar uma string para mostrar no marcador, ou seja, para induzir o usuário a clicar. Nesse caso aqui, eu coloquei simplesmente o valor de clique aqui. Então, simplesmente para induzir o usuário a clicar no marcador. E logo em seguida, quando eu faço a instanciação do meu marcador através da classe marker, eu chamo o método addToMapa. addTo, no caso aqui, a biblioteca, a variável mapa, que é o meu objeto mapa, ou seja, adicione esse marcador para o meu mapa que eu criei anteriormente. Então, eu chamei addToMapa, que é o mapa que eu criei na célula anterior. Então, vamos testar. Eu vou executar esse bloco de código. O Google Colab imprimiu para mim aqui um objeto do tipo marcador. E agora, quando eu chamo o meu mapa, ou seja, chamei a minha variável mapa novamente no console do Google Colab, eu consigo ver, eu tenho que ver o meu marcador aqui. Vou expandir um pouco mais, porque não estava mostrando na visão no zoom original. E está aqui, eu tenho o meu marcador aqui, e quando eu passo o mouse, ele mostra o meu dado tooltip que eu especifiquei, ou seja, o clique aqui. Se eu clicar, ele me mostra o valor que eu especifiquei aqui também no parâmetro pop-up, que nesse caso aqui é a localização da Praça do Papa. Eu especifiquei, quando eu cliquei, eu mostrei aqui o valor de Praça do Papa. Muito legal, né? A gente vê aqui que nessa região aqui eu tenho a Praça do Papa, eu tenho o Parque das Mangabeiras, Serra do Curral e a região aqui de Belo Horizonte. Muito bacana, eu defini meu primeiro marcador. Olha que legal. O próximo exemplo que a gente pode ver aqui também, que é muito interessante, que os marcadores também, como outros objetos utilizando a biblioteca Foilon, nos permite fazer uma edição. Eu consigo editar esse marcador, mudar a cor, colocar um determinado ícone, isso é legal. Então, para isso eu consigo especificar através do parâmetro icon, que eu quero um marcador da cor green, ou seja, eu simplesmente renderizei novamente a minha biblioteca Foilon, renderizei a classe icon e especifiquei a cor verde. Agora eu não quero mais um marcador azul, que é o padrão, eu quero um marcador verde.
E eu também tenho a opção de colocar imagens, pequenas imagens também, e personalizar isso ainda mais. Então, para a gente testar, eu vou criar o marcador. Observe que eu não excluí o marcador anterior. Quando eu chamo o folium.marker e instanciei esse marcador, eu estou adicionando mais um marcador. Chamei novamente o método addToMap. Então, especifiquei que esse marcador vai pertencer ao meu mapa, a minha variável criada anteriormente. Só que agora personalizado, com outra cor. E se a gente ver aqui, voltar aqui novamente, renderizar o nosso mapa, eu vou expandir um pouco mais a visão aqui para a gente não perder. Tá lá. Eu tenho agora um marcador que eu defini com a cor de verdinho e com o ícone aqui de atenção, ou ícone de atenção. Tá travando um pouquinho, eu cliquei, demorou um pouco, travando a questão do meu navegador aqui. Então eu clico novamente, aparece o valor para mim, Praça do Papa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas no fundo aqui, ó, permanece o meu marcador com a cor azul. Que eu adicionei mais um marcador ao meu mapa, tá bom? Então isso é muito bacana. E por fim, para a gente finalizar os marcadores aqui, esse exemplo de marcadores muito legal, a gente consegue alterar o tipo de marcação. Eu não quero simplesmente esse ponto aqui. Eu posso especificar que o marcador é um círculo, ou seja, eu quero fazer um círculo aqui nessa região. E para isso eu vou utilizar a classe CircleMapMarker, ou seja, o marcador do tipo círculo. E eu vou especificar a localização também, ou seja, onde que vai aparecer esse círculo, qual que é a localização, eu especifiquei as coordenadas, eu especifiquei o tamanho do rádio, ou seja, o raio que esse círculo irá, qual o tamanho desse círculo, que é o valor de 50, especifiquei um valor hexadecimal aqui de cor. Se esse círculo será preenchido, eu coloquei que sim, ou seja, eu quero que preencha o círculo, e a cor de preenchimento que é a mesma cor aqui da borda, né, do círculo, que é o mesmo valor hexadecimal. Por fim, eu chamo o método addTo e especifico que eu quero que esse círculo seja renderizado no meu mapa através do método addTo e passando a variável mapa por padrão. Então, mais uma vez, se eu chamar a variável mapa aqui no meu console do Google Colab, eu agora tenho um marcador do tipo círculo também, além dos marcadores que eu já tinha adicionado, que são os marcadores aqui, padrões aqui. Tá bom? Com o tooltip e tudo mais. Então tem um marcador agora, o círculo aqui, com tamanho 50. Se eu alterar esse parâmetro radius, ou seja, eu vou ter um círculo com um raio maior, né, uma expansão maior. E também consigo alterar as cores e assim por diante. Consigo fazer a mesma personalização que eu fiz utilizando os outros tipos de marcadores. Olha que legal. E agora, para a gente ver uma outra funcionalidade interessante de marcadores, é que se eu quiser especificar um marcador, que eu quero colocar um marcador em uma determinada localização, vou voltar aqui, ó. Por exemplo, eu quero pegar e adicionar um marcador aqui no Parque das Mangabeiras, eu tenho que saber a localização prévia dele para me colocar no código, como a gente viu aqui. Então, para isso, eu vou mostrar um exemplo aqui que a gente pode adicionar ao nosso mapa a funcionalidade de exibir a latitude e longitude através de pop-up ao clicar ao evento de clique do mouse. Então, olha que bacana. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar a minha variável mapa, vou chamar o método addShield e vou especificar que quando eu clicar, né, que é o evento de clique do meu mouse, eu quero que mostre para mim um pop-up exibindo a latitude e longitude de onde foi clicado. Então, isso é muito legal. Então, para isso, eu vou executar aqui mapa, ou seja, eu renderizar o mapa com essa funcionalidade. Olha que legal. Agora eu vou voltar aqui. Cadê os meus marcadores para a gente se situar? Mais uma vez, tudo bem? Tá aqui. Vou expandir mais um pouco. E quando eu clico aqui, ó, tá lá. Quando eu clico, ele me mostra, o mapa me mostra as coordenadas latitude e longitude daquela de onde foi clicado. Então, se eu cliquei no Parque das Mangabeiras, me mostrou aqui o valor da latitude e o valor da longitude dessa localização. Se eu clico aqui na Serra do Curral, latitude e longitude aqui também da Serra do Curral e assim por diante. Isso é legal, que é uma outra forma que eu consigo ver mais algum dado, ou seja, nesse caso eu consigo ver a localização exata da onde foi clicado, onde ocorreu o evento de clique do mouse. Então isso é muito bacana também. E agora, na próxima etapa, o que eu quero mostrar isso aqui para você, deixar de uma forma mais intuitiva e mais próximo da sua realidade. Agora que a gente conheceu a biblioteca Folium, é interessante a gente aplicar isso aos nossos dados do dia a dia. Isso é o mais legal. A gente viu as funcionalidades como os marcadores, os estilos do mapa e como plotar os primeiros mapas. Agora a gente vai ver como pegar dados de vendas. No meu caso aqui eu peguei dados de venda, ou seja, coordenadas dos clientes, né, as coordenadas de latitude e longitude dos clientes. E se eu quiser plotar isso em um mapa de calor, ou seja, um mapa onde vai destacar a
a ocorrência de maiores indivíduos, ou seja, para conseguir ver no mapa onde estão a maioria dos meus clientes. Poderia ser essa a demanda da empresa. E a gente vai usar a biblioteca Fórum para a gente ver isso. Então, para esse exemplo agora que eu vou mostrar para vocês, eu vou carregar a base de dados. Primeiro eu vou importar as bibliotecas aqui, tanto a biblioteca Fórum quanto a biblioteca Pandas, tá? E vou carregar o meia base de dados, que é uma base de dados que contém essas informações de vendas. É a base de dados da Olist. Então, para isso, eu já adicionei a base de dados aqui, é o diretório Sample Data. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Eu vou carregar a base de dados Olist Geolocation Dataset, que essa base de dados contém informações sobre as coordenadas geolocalizadas dos clientes que compraram no e-commerce. Então, vou criar um data frame aqui. Para isso, eu chamo o método readCSV aqui do Pandas. Então, vou criar um data frame, vou dar uma olhada nessa base de dados. A gente tem aqui informações do prefixo da geolocalização, a latitude e os dados de latitude, os dados de longitude daquele cliente, no caso, né, que efetuou aquela compra, a cidade e o estado. Então, é uma base de dados bem segmentada, com simplesmente os dados de coordenadas geográficas dos clientes que compraram. Tá? Então, tem informação aqui cerca de 1.163.000 registros, tá? Uma base de dados grande aqui para a gente fazer um trabalho bacana. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero extrair as coordenadas para a gente renderizar o nosso mapa. Então, para isso, eu criei uma lista chamada coordenadas. Está vazia, chamei de coordenadas. E eu vou iterar nas variáveis, nos valores de latitude e longitude. Então, para isso, eu vou chamar o atributo GeoLocationLat. Vou especificar o atributo values, ou seja, eu quero 18.000 registros. Eu vou limitar os meus dados até para uma questão de performance aqui do browser, para não travar. Depois eu vou pegar os valores de longitude, também limitar aos 18.000 registros, e vou adicionar na minha lista de coordenadas, tá? Através do método append aqui, adicionando a latitude e longitude. Vou executar para a gente montar essa lista de coordenadas. Está lá, já executei, já montei a minha lista de coordenadas. E o próximo passo é eu renderizar o mapa. Então, para isso, eu vou chamar, mais uma vez, a biblioteca Fórum, chamar a classe Map, especificar a localização. Nesse caso aqui é uma localização nível, eu especifiquei uma localização mais ampla, né, nível Brasil. O valor de zoom igual a 5, o estilo Stamp Toner. Eu vou armazenar na minha variável mapa. Então, criei o meu mapa. E agora, que é o mais legal, eu vou adicionar os shields, ou seja, eu vou adicionar os registros aqui no meu mapa. Então, para isso, eu vou chamar o pacote plugins, vou chamar a classe HeadMap e vou passar as coordenadas. Por quê? Eu quero criar um mapa de calor, que eu quero ver a concentração dos meus clientes. Eu quero ver onde está mais concentrado os meus clientes aqui. Tem um mapa de calor com uma forma mais distribuída aqui. A menos distribuída, eu quero ver o que está mais concentrado, ver as localizações que tiveram mais vendas. Tá? E por fim eu vou renderizar o mapa. Chamei a variável mapa aqui para renderizar para a gente. Está carregando. Vou voltar aqui um pouco o nível aqui do meu gráfico. Então tá lá. Já tem uma bolinha aqui próximo do estado de São Paulo, que são os meus registros. Então se a gente expandir aqui, se a gente aproximar um pouco mais, eu consigo já começar a ver aqui a questão dos municípios, da região de São Paulo aqui. E eu consigo ver um pouco mais os valores um pouco mais distribuídos, apesar de estar bem concentrados aqui nesse polo. Ou seja, esse valor vermelho aqui significa que eu tenho muitos indivíduos concentrados. E eu tenho essas bolinhas azuis e verdes aqui com as pequenas concentrações ao redor. Tá? Mas observe que essa saída, ou seja, essa representação aqui está muito concentrada. Eu queria um pouco mais distribuído. Então, para isso aconteceu por quê? Porque eu limitei os meus valores a 18.000 registros. Eu comecei pelos primeiros 18.000 registros aqui dos meus data frames. Provavelmente os registros que ele selecionou aqui, né, para a gente plotar no mapa, são todos da região de São Paulo. Então, a grande maioria, como a gente pode ver. Então, eu vou executar aqui o método unique para a gente ver quais os estados únicos eu tenho nessa base de dados. Então, observe que essa é uma base de dados com valores bem distribuídos. Eu tenho o estado de São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, enfim, Rio de Janeiro, Pernambuco. Então está bem distribuído, mas não foi representado no gráfico porque eu selecionei os primeiros 18.000 registros e provavelmente pegou do estado de São Paulo. E se eu executar agora o método ValueCounts, especificando o atributo state, ou seja, fazendo a contagem dos valores por estado, de registro por estado, eu tenho majoritariamente os dados do estado de São Paulo. Logo em seguida, eu tenho cerca de 120.000 registros aqui de Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas está bem distribuído. Eu tenho alguns registros aqui em outros estados que eu
queria ver isso no mapa, né? Para ficar mais legal a representação. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma amostragem, eu vou definir de forma aleatória aqui, especifiquei que eu quero 0,3% da minha base, através do método sample, olha que bacana, eu especifico que eu quero fazer uma reamostragem do meu, de forma aleatória, dos meus registros no meu data frame. Então chamei df.sample e especifiquei uma fração aqui de 0,03, ou seja, 3%, e vou armazenar no data frame df2. Então, executei, e se eu executar a contagem mais uma vez, eu tenho um pouco mais dos dados distribuídos. Olha que bacana. Em vez de ter lá, se eu não me engano, 400 mil, vou voltar aqui. É isso mesmo, 404 mil só do estado de São Paulo, depois 126 mil de Minas Gerais, Rio de Janeiro e assim por diante. Agora eu distribuí um pouco mais. Então, tem 12 mil de São Paulo, 3 mil de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então está um pouco mais distribuído. Eu espero que a representação no gráfico fique melhor. E eu vou fazer a mesma coisa, só para a gente renderizar de uma forma mais intuitiva. Para a gente ver o propósito mesmo do gráfico de calor distribuído no mapa do país, vamos dizer assim. Mais uma vez, vou gerar minha lista de coordenadas agora com os valores, utilizando a única coisa que eu alterei aqui é o meu data frame, ou seja, o df2. Vou renderizar, então montei as minhas coordenadas a partir dos valores do df2. Vou executar o meu mapa, tá? Instanciar o mapa normalmente, igual fiz anteriormente, e vou adicionar os meus registros no mapa, especificando o mapa de calor aqui, passando as minhas novas coordenadas, né? E tá lá, a gente consegue ver agora, ó, que bacana, consigo ver aqui um mapa mais distribuído, né? Apesar de estar bem concentrado em todas as regiões do país aqui, mas se eu chego mais próximo, né? Se eu vou aproximando um pouco mais, eu consigo ver uma distribuição melhor. Eu tenho aqui, ó, consigo ver que, então vamos lá, São José dos Campos eu tenho uma concentração grande aqui, provavelmente essas concentrações vão estar nos grandes centros, o que é de se esperar nas capitais, né, próximo das capitais ou cidades próximas aí. Na região de Belo Horizonte eu tenho aqui uma concentração em Contagem, né, Belo Horizonte está logo aqui também, então na região de Belo Horizonte eu tenho uma grande concentração. E assim por diante, eu não estou conseguindo... agora aqui, peraí, só está travando um pouco. Isso, vou voltar aqui. Então a gente consegue ver que essa representação verde significa que a gente tem um aglomerado, mas a vermelha é o que está mais concentrado, ou seja, é o que tem mais concentração de registro, no meu caso aqui de vendas de cliente. Essa visualização, às vezes renderizando aqui no Google Colab, não pode ficar tão boa, ou então pode ficar um pouco travando, como vocês estão vendo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui para finalizar como que a gente persiste esse gráfico em um código HTML que você pode renderizar isso no seu computador, normalmente sair do Google Colab, né, que está um pouco lento, e renderizar isso no computador. Então, para isso, você pode salvar o mapa a partir do método save. E ele te pede um arquivo de saída. E eu coloquei o nome de mapa underscore consumidor.html. Para mim, persistir o mapa que eu acabei de criar no meu disco, né, no meu arquivo, um arquivo HTML no disco. E ele vai criar para mim aqui, ó, o Google Colab já criou, já me mostrou aqui no menu Files aqui, ó, e eu posso clicar com o botão direito e fazer o download desse mapa no arquivo HTML e renderizar no meu browser usando o poder computacional do meu computador. É muito bacana, a gente sai aqui do Google Colab para a gente conseguir uma análise de uma forma melhor, né, mais intuitiva, com maior performance para explorar o dado. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui pra gente, deixe seu comentário, ajude a gente a crescer o canal, tá? Eu espero que você tenha gostado. A gente falou aqui sobre análise visual e conhecemos também a biblioteca Folio, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.